Queria que você abrisse em Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Eu fiquei muito feliz, irmãos, e são aquelas coincidências espirituais que a gente não... As crianças estavam acampadas aqui na sexta-feira, de sexta para o sábado, e elas estavam... Oh, Deus te abençoe, varão. As crianças estavam acampadas aqui na sexta-feira, e tiveram uma programação intensa aí até ontem, quase na horário do almoço, e eu não sabia, depois que eu fiquei sabendo que eles trabalharam na manhã de sábado, trabalharam esse texto aqui, e eu já venho preparando essa mensagem desde o começo da semana, e fiquei tão feliz, falei, olha, espiritualmente, as nossas ideias estão ligadas com o ministério infantil, né? E esse é um texto, irmãos, que eu gosto muito, e é um texto que todo dia eu faço essa oração, exatamente, é um texto que eu sei de cor, e todo dia nas minhas orações eu incluo esta oração, e te recomendaria o mesmo, né? Porque é o que a gente precisa, desde os meus primeiros dias de conversão, eu aprendi esse texto, eu li esse texto, e a partir desse dia, já quase 30 anos, eu comecei todo dia a incluir esse texto do apóstolo Paulo nas minhas orações. E é um texto tão conhecido, está lá em Efésios capítulo 6, e nós vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 19. Diz assim: concluindo, fortalecei-vos no Senhor, na força e no seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Irmãos, parece que o apóstolo Paulo vivia nos dias de hoje, né? Olha o que ele está dizendo aqui. Portanto, versículo 12, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades e contra dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Acho que não existe nada mais atual do que isso, né? Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, havendo trabalhado até o final, permaneceis inabaláveis, sem retroceder. Instrução para mim e para você, homens e mulheres de Deus, prevalecei inabaláveis, firmes, sem retroceder. Versículo 14, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdadeira, vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição humilde e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Versículo 19, orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar seja concedido o poder da mensagem, a fim de destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho. Coloque sua mão sobre esse texto, vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer por esta manhã especial, por cada família aqui representada, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Pai, fala ao nosso coração, que a Tua palavra nesta manhã possa penetrar no nosso coração mais uma vez, como um punhal, e que nós saiamos daqui hoje, Senhor, fortalecidos, renovados, por intermédio da Tua palavra, que eu diminua, Senhor, e que Tu cresças, que a minha boca possa ser nessa manhã a Sua boca, no santo nome de Jesus. Faz mais uma vez, nós te agradecemos e te bendizemos, amém e amém. Sabe, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está preparando o seu povo, preparando o povo de Deus para as guerras espirituais que hão de vir, que hão de tocar, ou de tentar tocar na vida do homem e da mulher de Deus. Então Paulo está preparando aqui aqueles que haviam se convertido, aqueles que haviam mudado de vida, aqueles que agora eram irmãos domésticos da fé, e Paulo está preparando eles para as guerras espirituais que já existiam na vida daqueles homens e daquelas mulheres, que ainda não tinham tido um encontro com Deus, e que agora, a partir do momento que eles tiveram um encontro, uma experiência com Deus, eles
Tinham as armas para poder enfrentar essas guerras e essas lutas. Sabe, irmãos, a gente olha e nesse mundo que nós vivemos, e volto a dizer, olhando e lendo para o contexto dessa mensagem do apóstolo Paulo, desse texto do apóstolo Paulo, parece que ele está dizendo isso nos dias de hoje. Parece que o texto é tão atual, a mensagem é tão atual, que parece que Paulo escreveu isso a semana passada. E olhando para a nossa vida cotidiana, olhando para o nosso contexto atual, muitas vezes a gente vê as guerras mundiais aí, a gente imagina que guerra só existe no Oriente Médio. Parece que guerra só existe lá no Irã, no Iraque, em Israel. E eu quero dizer algo para você: existe muita guerra, e nós temos falado isso a respeito do tema que a gente tem ministrado aqui, fugindo do medo. Eu tenho falado isso semana após semana, do nosso poder, da nossa busca de buscar discernimento espiritual. Paulo está dizendo aqui, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é humana, mas a grande maioria das nossas lutas são lutas espirituais, contra potestades demoníacas. E Paulo está ensinando o seu povo aqui, Paulo está instruindo o seu povo, para que eles tenham sabedoria e principalmente discernimento espiritual, para enfrentar essas batalhas. Então, como eu estava dizendo aqui, irmãos, há quem diga que nos dias atuais, no ano de 2094, aproximadamente 1/7 da população mundial, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas, estejam vivendo em território de guerra. A gente olha e imagina, acha que só está tendo guerra lá entre Rússia e Ucrânia, acha que está tendo guerra somente ali, Israel contra o Hamas, contra o Hezbollah, oh meu Deus, deu um branco agora. Não, o Líbano, contra o Líbano. E não, irmãos, há quem diga, e há estatística que diz que mais de 1 bilhão de pessoas vivem em território de guerras. Só para a gente ter uma noção, irmãos, eu estava fazendo uma pesquisa e com fontes seguras, né? Em fontes seguras. Na guerra entre Rússia e Ucrânia, só de russos já morreram mais de 70 mil pessoas. Isso dados oficiais. Na Ucrânia morreu mais de 60 mil pessoas. E entre as duas nações, mais de 300 mil feridos. Na guerra de Israel, aproximadamente 38 mil palestinos. Vocês viram aí, tem sido muito divulgado, que Israel, da maneira mais cirúrgica possível, já destruiu praticamente toda a liderança, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 do Hamas, e agora está destruindo praticamente toda a liderança do Hezbollah. O Hamas é o grupo terrorista financiado pelo Irã, que atua na Palestina, e o Hezbollah é o grupo terrorista que vive no Líbano, também financiado pelo Irã. Então, Israel já eliminou praticamente toda a liderança desses grupos. Mas houve os efeitos colaterais, e aproximadamente quase 40 mil palestinos já morreu, e 2 mil israelenses. Mas além disso, irmãos, existem aproximadamente, nesses dias de hoje, no ano de 2024, aproximadamente 30 países que estão em guerras, e que são poucos falados. Há uma guerra entre o Azerbaijão e a Armênia, há a guerra civil da Síria, há a guerra civil do Iêmen, há a guerra na Etiópia, há a guerra entre Sudão do Sul e Sudão do Norte, entre Sudão e Sudão do Sul, a guerra em Ruanda, no Congo, e tantas outras. Ou seja, já pensou nisso, irmãos? Mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em território de guerra, e nas piores condições, as piores barbaridades possíveis. Pessoas sendo escravizadas, mulheres sendo estupradas, crianças sendo sequestradas, gente sendo mutiladas. Nós vimos aí nesse ataque de 7 de outubro do ano passado, do Hamas em Israel, o quanto as pessoas foram barbarizadas, aquilo gravado ao vivo, mulheres sendo sequestradas, crianças sendo mutiladas, pessoas sendo decapitadas, pessoas sendo incendiadas vivas. A gente viu a tragédia que foi, e ainda há mais de 100 pessoas em poder desses sequestradores. Israel conseguiu libertar algumas, mas mais de 100 pessoas, e aí a gente viu o resultado que deu, né? Mais de 40 mil palestinos já foram mortos pelo exército de Israel. E por que eu estou falando essas coisas, irmãos, a respeito da
dessa guerra que a gente vê, essa guerra humana. Porque no reino espiritual não é diferente. E Paulo nos alerta a isso. Quantas pessoas não estão sofrendo, sendo escravizadas, derrotadas, vivendo uma vida de miséria por causa das guerras e das batalhas espiritual. Por quê? Porque existe um exército maligno que usa de toda a artimanha para roubar, matar e destruir todos aqueles que estão desatentos, aqueles que estão desarmados, aqueles que estão distraídos. E aqui não importa se você é civil ou se você é militar, como está acontecendo em Israel. Na guerra da Ucrânia e na guerra da Rússia, a grande maioria de mortos são realmente soldados, que foram convocados e muitos deles voluntários, que se apresentaram. Eu tive pesquisando, morreu um soldado russo de 71 anos. Ele se ofereceu como voluntário para servir ao exército russo e acabou morrendo, 71 anos. Então tem de tudo aqui, no exército de Israel tem de tudo, tem mulher, tem jovens, tem gente velha, tem de tudo. E aqui nesta guerra espiritual, não há distinção, não há diferença entre civil e entre militar. Nessas guerras aqui, a grande maioria das pessoas que morrem são os militares que estão no fronte, estão na linha de combate. Entretanto, no reino espiritual, não tem essa distinção. E o diabo faz com seu exército, com toda a sua artimanha, faz de tudo para nos afastar de Deus e para nos derrotar. E aqui eu queria fazer algumas observações, irmãos. Primeiro ponto que eu queria tratar com vocês, em cima desse texto que Paulo deixa para mim e para você. Somente os fortes e os preparados prevalecem. Aqui eu estou falando de força física. Aqui eu estou falando de força humana? Claro que não. Na semana passada, irmãos, o Irã lançou mais de 200, quantos viram aqui? Mais de 200 mísseis sobre Israel. Mais de 200. Só que Israel está preparado para isso. É o único país, um dos únicos países que tem um equipamento chamado Domo de Ferro, que ele intercepta praticamente 99% de todos os mísseis que são lançados sobre o seu país. E não podia ser diferente, porque Israel é a única democracia em volta, no meio daquele cercado de países de ditaduras. E ele é odiado por todos os países à sua volta, desde Egito, Jordânia, até Palestina, então ele precisa se defender. E o Irã lançou mais de 200 mísseis. Agora que coisa interessante, irmãos. Mais de 200 mísseis, houve apenas uma baixa em Israel. Morreu apenas uma pessoa, e por coincidência um palestino que vivia em Israel. Apenas uma pessoa. Agora eu fiquei pensando, e se fosse o contrário? Se fosse o contrário? E se fosse Israel, eu não vou dizer 200 não. E se fosse Israel lançando 100 mísseis no Irã? Irmãos, agora o Irã seria um estacionamento, um grande estacionamento. Não ia sobrar nada. Ainda tem alguns, vou usar uma palavra educada aqui, alguns desavisados, para não falar imbecis, que diz assim: a guerra tinha que ser na mesma proporção. A guerra tinha que ser os ataques que Israel faz, ele devia sofrer na mesma proporção. Irmãos, se Israel, não estou defendendo Israel aqui não, mas se Israel, estou falando da lógica, se Israel retribuísse na mesma proporção aquilo que ele recebe, não existiria mais Oriente Médio, só existiria Israel. Para a gente entender, para você não ser iludido pela mídia aí, algo que eu pego no pé muito das minhas filhas. Para a gente entender. Se Israel tivesse lançado metade dos mísseis que recebeu do Irã, hoje o Irã seria um grande estacionamento. Agora, o porquê disso, irmãos? Por que disso? Para a gente usar o exemplo aqui. Porque Israel sabe que ele está num campo minado, ele sabe que ele vive numa guerra constante, e ele se preparou. Por que ninguém ataca os Estados Unidos? Por que ninguém mexe com a Rússia? Por que ninguém mexe com a China? Porque esses países estão preparados, esses países estão armados, esses países estão preparados para qualquer tipo de batalha.
E por que ninguém mexe com eles? Exatamente por isso. Então o que Paulo está nos ensinando aqui é que eu e você, nós precisamos estar preparados para o dia mau, armados, atentos, vestirmos toda a armadura que nos é concedida pelo Senhor, para que você possa entender. Então, somente prevalece no reino espiritual aqueles que estão preparados e fortes, com a armadura, esta armadura espiritual, que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, está nos ensinando. O versículo 10 diz assim, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A Bíblia fala, irmãos, que o diabo é como aquele leão que está ao derredor, procurando uma caça. E no reino animal, eu gosto muito de acompanhar canais, e eu tenho alguns no Instagram, alguns canais que eu sigo, que é sobre o reino animal, e a gente percebe que todo predador, principalmente o leão, ele prefere o caminho mais fácil. Então ele vai sempre buscar aquela presa que está mais vulnerável. Ou é um filhote, ou é algum animal que está ferido, ou é algum animal que não tem muita velocidade. Então ele vai sempre buscar aquele que está mais vulnerável. E a Bíblia fala a respeito disso. Está ao derredor, procurando a quem tragar. E no reino espiritual não é diferente. O diabo e os seus exércitos, eles estão sempre alerta, buscando aquele que está vulnerável. Por isso que Paulo diz que nós precisamos estar sempre inabaláveis e nunca retroceder, porque ele diz que aqueles que retrocedem, aqueles que vão para onde o vento está soprando, essas são as presas mais fáceis. Por isso que eu e você precisamos sempre estar atentos. Aí voltando aqui para o versículo 10, concluindo, fortalecei-vos no Senhor, na força e no seu poder. O que ele quer dizer com isso, irmãos? Ele está dizendo assim, ele sabe, o apóstolo Paulo sabe, e o Senhor nos ensinou isso para os seus discípulos, que a força humana, ela não tem poder quase nenhum no reino espiritual, que nós precisamos nos fortalecer, que nós precisamos nos armar, que nós precisamos nos vestir com a força que vem do Senhor. Jesus, um pouquinho antes de se cumprir a promessa de Isaías, Jesus, um pouquinho antes de ser sacrificado na cruz, ele reúne os seus discípulos, aqueles que o seguiam, e ele diz, olha, permaneçam em Jerusalém, até que do céu vocês sejam fortalecidos e revestidos com o meu Espírito Santo. Porque o que Jesus sabia? Ele sabia que ele ia partir, e a partir daquele momento, os discípulos teriam que caminhar sozinhos, que humanamente, como pessoa física, Jesus não estaria mais no meio deles. Então Jesus diz, olha, permaneçam em Jerusalém, porque lá em Jerusalém, vocês serão fortalecidos e vocês se encherão do poder do Espírito Santo. E qual a representação, a simbologia disso, irmãos? Para mim e para você, Jesus está ensinando e está mostrando que mesmo aqueles homens, aquelas mulheres que caminharam com ele durante 3 anos e meio, que passavam um dia, que dormiam com ele, que comiam com ele, passavam um dia inteiro sendo instruídos, vendo milagres, vendo demônios sendo expelidos, vendo Jesus fazer todas as coisas que nós sabemos que Jesus fazia. Ele sabia que mesmo aqueles que passaram esse tempo todo junto com Jesus, na primeira dificuldade, na primeira luta, eu acabei de falar aqui o caso dos 2 discípulos que estavam voltando para Emaús, que na primeira dificuldade, se eles não fossem revestidos com o poder do Espírito Santo, eles desistiriam. E o que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você é a mesma coisa. Eu e você precisamos nos fortalecer, precisamos nos revestir da armadura de Deus. Eu e você precisamos nos revestir, precisamos nos fortalecer do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque senão nós não conseguiremos encarar as lutas dessa vida do dia a dia. O Paulo está ensinando para mim e para você exatamente isso. Então Jesus diz, olha, permaneçam em Jerusalém, se fortaleçam, se encham do Espírito Santo, porque virão lutas, virão batalhas, e sem o Espírito Santo, vocês não irão prevalecer. Não irão prevalecer. Como diz o profeta Zacarias, né? Lá no capítulo 4,
Versículos 6 e 7, não é por força e nem pelo poder, mas sim pelo meu Espírito. E aí ele continua: quem é você, monte? Quem é você, montanha, diante de Zorobabel? Não é por força, não é por poder, mas é pelo meu Espírito Santo. Paulo está dizendo para mim, para você nessa manhã, irmãos, que você não vai resolver a sua luta, a sua batalha com força, com intelecto, com muito falar, com persuasão, mas é o Espírito Santo, é a força do Senhor sobre a sua vida que vai te livrar destas coisas. Existe um monte de gente, irmãos, que passa por luta, passa por dificuldades e decide no seu coração: eu vou vencer do meu jeito. Eu vou sair desse vício do meu jeito. Eu vou sair desse trauma do meu jeito. Eu vou passar por essa luta pessoal do meu jeito. Você pode até conseguir, irmão. Você pode até conseguir, e que Deus te ajude que você consiga. Mas as estatísticas diante disso são muito baixas. Não adianta. Se você não se fortalecer no Espírito Santo, se você não se fortalecer com a armadura de Deus, se você não entender que essa luta não é pessoal, essa luta não é com força humana, não é com intelecto, não é com persuasão. Se você não entender isso, vai ser uma batalha muito mais difícil de ser vencida. Então, quando eu entendo: Senhor, não é mais comigo, Senhor, agora é o Senhor que vai adiante, Senhor, essa batalha é sua, Senhor, é contigo. Aí quando nós passamos a ter esse entendimento, aí nós compreendemos que a luta é do Senhor, aí as vitórias vêm. Um terceiro ponto aqui: nós precisamos, irmãos, nos vestir com a vestimenta apropriada. Olha o que ele fala no versículo 11: revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso aqui é algo muito mais profundo. Talvez você já tenha passado por esse texto de maneira en passant, de maneira distraída, não entendeu a profundidade do que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. E ele diz: olha, revistam-se com toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes contra toda a cilada do diabo. Israel convocou mais de 300 mil soldados. Eles tiveram que se apresentar. Lá em Israel, irmãos, não é algo que nem aqui. Aqui uma minoria, acho que menos de 5% da população serve no exército. Lá é todo mundo tem que servir 1 ano lá, pelo menos. Todo cidadão israelense tem que servir o seu exército. Homem e mulher. Lá as mulheres não são isentas, as mulheres também. Mais de 300 mil foram convocados. Mas quando eles foram se apresentar, irmãos, eles não foram lá de chinelo, de bermuda, de tênis. Eles se apresentaram com a farda, com o capacete. Chegaram lá, pegaram as armas. E sabe o que tem acontecido, irmãos? E o apóstolo Paulo, ele alerta para isso. Existem muitos homens, muitas mulheres que estão com roupas inapropriadas no reino espiritual. As lutas têm vindo, as batalhas têm vindo, e muitas vezes têm sofrido, têm sido esbofeteado. O diabo tem feito gato e sapato. Mas por quê? Porque estão de bermuda, estão de chinelo, estão completamente vulneráveis. E Paulo nos ensina que nós precisamos estar com a roupa apropriada, com as armas apropriadas, para enfrentarmos essas batalhas, assumirmos a posição, sermos firmes contra todo ataque do diabo. Agora, se você não está preparado, se você não está bem vestido, com a roupa adequada, com a arma adequada, como que você vai encarar o seu inimigo? Se você não colocou a arma adequada. E no reino espiritual é assim, irmãos. Quando você está fraco espiritualmente, quando você não quer ler mais, deixa eu ser claro aqui, quando você não quer ler mais a Bíblia, quando você não tem vontade de vir para a igreja, deixa eu falar um negócio para você. Eu não quero te colocar medo não, estou falando a verdade. Você é um alvo fácil para Satanás, em todas as áreas. Quando você não tem mais vontade de ler a Bíblia, quando você não tem mais vontade de orar, quando você não tem mais vontade de vir à igreja, de estar com os irmãos, saiba que isso são sinais de que você é um alvo fácil para o diabo. É um alvo fácil. Eu sempre faço uma metáfora aqui, uma brincadeira, e é uma verdade. Nós, no nosso carro lá, quando acende a luzinha da temperatura, é porque baixou a água do radiador.
Quando pisca a luzinha lá da bombinha de óleo, é porque o carro está com pouco óleo. Quando pinta aquela sanfoninha lá, é porque só as velas estão ruins. E assim, o carro dá todos os sinais dos problemas. Quando acende a bombinha de gasolina lá, é porque você está usando combustível ruim, vai dar problema na sua bomba de gasolina. Todos os sinais. Os carros mais modernos agora, até quando o seu pneu está mal calibrado. Outro dia eu mandei uma foto para um amigo meu, estava conversando, ele falou assim, está mostrando aí, você precisa calibrar o pneu, que está mostrando que está sem calibrar, né, Carlos? O cara atento para isso, né? Ele viu que meu pneu precisava ser calibrado. Então, dão todos os sinais. E na nossa vida pessoal não é diferente. Na nossa vida espiritual não é diferente. Quando o Senhor dá sinais. Quando você não tem vontade de orar. Quando você não tem vontade de vir para a igreja. Quando você não tem vontade de ler a palavra de Deus. Isso são sinais de que você não está bem. De que você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar o Senhor, porque senão o diabo vem e faz a festa. Faz a festa. Um quarto ponto aqui, nós precisamos estar em constante vigilância. Você sabe qual tem sido? O Benjamim Netanyahu tem sido bombardeado lá em Israel, pelos seus próprios pares. O povo está querendo tirar ele, os judeus estão querendo tirar ele do governo de qualquer maneira. Mas o exército tem funcionado, assim, aos olhos do povo israelense, o exército tem feito um trabalho excelente, já eliminou toda a liderança do Hamas, já eliminou praticamente toda a liderança do Hezbollah, o país praticamente não foi atingido em quase nada, mas a população quer tirar o Netanyahu de qualquer jeito. E qual tem sido a maior pressão que ele tem recebido? Qual tem sido? Porque ele não previu o ataque de 7 de outubro. Onde aquelas pessoas foram mortas, aquelas famílias foram atacadas num festival de música. Ele não previu. E esse tem sido a maior cobrança em cima dele. Estava tendo um festival de música, todos vocês viram o ano passado, fez um ano agora. Estava tendo um festival de música na fronteira com a faixa de Gaza. Eles lá, os judeus, a moçada lá, os jovens, todo curtindo lá, quando o grupo do Hamas invadiu e fez aquela carnificina toda que todos nós podemos ver pela televisão. E a maior cobrança que o governo de Israel tem sofrido é exatamente essa. Como que não se preparou, como que não previu. O Hamas ficou quietinho durante anos, bolando essa estratégia. Qual dia que nós vamos invadir lá e fazer essa carnificação? São terroristas. Mas faltou vigilância, um país tão preparado. Faltou discernimento espiritual. O Hamas estava preparado, o Hamas tinha as armas, o Israel estava preparado, Israel tinha mais armas que o Hamas, Israel é muito mais poderoso que o Hamas, mas estava displicente, sem discernimento do que haveria de acontecer. Depois que eles invadiram a faixa de Gaza, vocês viram o tanto de túneis que eles construíram ao longo dos anos, para poder fazer isso, para poder se esconder. Agora, o que faltou? Faltou discernimento, faltou vigilância e principalmente faltou discernimento espiritual. Agora, irmãos, o que é discernimento espiritual? E eu tenho falado isso aqui semana após semana. E nós vamos aprender um pouquinho aqui. Eu queria, se você pudesse, abra lá em Daniel, um pouquinho depois de Isaías, abra lá em Daniel no capítulo 10, para a gente entender do que eu estou falando aqui. Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Todos acharam? Um pouquinho depois de Isaías, Ezequiel, Jeremias. Um pouquinho depois do meio da Bíblia. Diz assim, Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 1, diz assim. Daniel falando. No 3º ano de Ciro, imperador da Pérsia, Daniel, também conhecido por Beltazar, em aramaico, recebeu uma revelação divina. A profecia era verdadeira e falava de tempos hostis e falava de guerra. Olha aqui, o Senhor antecipando para Daniel, homem de Deus, homem que se consagrava, orava, jejuava. E aí fica a pergunta para o seu coração, uma pergunta de retórica, não precisa responder não. Você tem orado? Você tem vigiado? Você tem jejuado? Aqui o Senhor adiantando para ele, revelando para ele as coisas difíceis que haveriam de acontecer.
A profecia era verdadeira e falava também de tempos hostis e de guerra. Na visão que teve, ele compreendeu bem a mensagem que segue. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras, chorando e buscando ao Senhor, consagrado. Olha o que ele diz no versículo 3: não comi nada que me parecesse agradável, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungi com óleo, até que se cumprissem as 3 semanas completas de oração e consagração. No dia 24 do primeiro mês, eu me encontrava em pé junto à margem de um grande e rápido rio Tigre. Olhei para cima, diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo brilhava como um berilo e outras pedras preciosas, o rosto iluminado como um relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas reluziam como bronze polido, e a sua voz soava forte e grave, como o barulho das multidões. Versículo 7: só eu, Daniel, contemplei aquela visão. Homens que estavam na minha companhia não conseguiram ver, foram acometidos de tanto pavor que fugiram apressadamente do local e se esconderam, não estavam preparados. Assim foi deixado a sós, admirando aquela grande visão, e me senti enfraquecido, trêmulo e muito pálido, quase desfaleci por completo. Então eis que ouvi uma voz e palavras do anjo, e eu ouvindo o som que dizia: perdi os sentidos, entrei em um estado de êxtase e caí de bruços com o rosto em terra. Em seguida senti a mão de alguém que tocou em mim e me ajudou a levantar, mas os meus joelhos e irmãos tremiam muito. E um anjo me disse: Daniel, tu és um homem amado, presta, pois, atenção à palavra que eu vou comunicar. Levanta-te, porquanto fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei de pé e ainda tremendo. E o anjo prosseguiu, me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia que aplicastes humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus. As tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino das trevas me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim estou aqui agora para explicar-te o que te acontecerá ao povo nos tempos futuros, pois a visão que tivestes referes a dias muito distantes. Olha o que o anjo está dizendo para ele aqui: olha, desde o primeiro dia, a sua oração já foi ouvida e já foi concedida pelo Senhor, porque Ele conhece seu coração. Mas o diabo me resistiu durante 21 dias. Imagine se Daniel tivesse desistido, tivesse parado no meio do caminho. Aqui fala, irmãos, a respeito de discernimento espiritual, daquele que não retrocede, aquilo que Paulo está falando, aquele que é inabalável, aquele que não retrocede, aquele que não para no meio do caminho. Nós vivemos uma geração mimada, uma geração que, se as coisas não acontecem do jeito que elas esperam, do jeito que elas imaginam, desistem de tudo, abandonam tudo, e sai de uma igreja e pula para outra, e vai para outra, e fica assim, buscando preencher os seus vazios, as suas necessidades. E quando isso não acontece, eu estou de mal de Deus, eu não quero saber de Deus. Eu já contei para vocês, irmãos, não é daqui não, mas eu cuidava de uma mulher, uma família, que às vezes a mulher, até que um dia eu enfiei o dedo na cara dela e falei: pare com isso. Ela, uma mulher de Deus, generosa, abençoava, uma senhora já, generosa, abençoava as pessoas, era muito, mas qualquer decepção que ela tinha, ela vinha e falava assim: eu estou decepcionada com Deus, eu estou decepcionada com Deus. Aí eu perguntava: mas por quê? Porque eu estava esperando tal coisa e não aconteceu. Aí na terceira vez que ela falou isso, eu dei uma lavada nela, falei: se arrepende dos seus pecados. Para de falar uma tolice dessa. Como você fala uma besteira dessa? Aí ela colocou a mão na consciência, começou a compreender. Na época do Covid, ficou doente, quase morreu. Ficou 18 dias entubada. 18 dias entubada. E eu estou de mal com Deus.
estou de mal com Deus. Estou de mal com Deus. Então, tem muita gente que vive assim, irmãos. Aqui está dizendo que o anjo disse para ele: olha, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Mas durante 21 dias, o diabo me resistiu. O diabo resistiu. Aqui fala de discernimento espiritual que eu e você precisamos ter. Sabe, irmãos, talvez existem causas na sua vida que você vai precisar orar a vida inteira, até a volta de Cristo. Existem causas na sua vida que é 1 ano, que é 2, que é 3. Nós não sabemos. Existem causas na sua vida que vai estourar semana que vem. Deus vai liberar semana que vem. Agora você precisa ter esse discernimento espiritual. Existe situação na vida do seu filho que Deus vai resolver em 1 ano, 2, 3 ou 10. Não sabemos. Por isso que nós precisamos andar inabaláveis, como aqueles que não retrocedem, como ensina o apóstolo Paulo. E sabe como isso vai acontecer? Quando nós estivermos revestidos com a armadura de Deus, não na força, não no dinheiro, não no intelecto, não na persuasão, mas revestidos da força do Senhor, do Senhor. E aí continuando o texto aqui, versículo 15, quando ele disse: prostrei meu rosto em terra e fiquei mudo. Então alguém parecido com um ser humano tocou nos meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar, e disse àquele que estava em pé diante de mim: o Senhor, ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo o que vi acontecer. Estou a ponto de perder os meus sentidos por causa da visão. Aqui ele está vendo a glória de Deus. Eu vejo um monte de homem de Deus aí que diz: eu vi a glória de Deus, eu vi a glória de Deus. Meu irmão, quem aguenta a glória de Deus? Daniel está dizendo aqui que ele viu a glória de Deus e ele perdeu os sentidos. E todas as vezes que a Bíblia retrata alguém que viu a glória de Deus ou de algum anjo, perde os sentidos. E eu vejo um monte de gente falando que viu a glória de Deus e a vida é normal. Eu vi a glória de Deus. Aí ele continua aqui: ó Senhor, estou aflito demais em virtude de tudo que vi acontecer. Estou a ponto de perder os meus sentidos por causa da visão que tive. Versículo 17. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, ó meu Senhor? As minhas forças se desvaneceram e mal consigo respirar. Para a gente entender, mais uma vez, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6. Um texto confirma e complementa o outro. Olha só o que ele fala agora. O ser se assemelhava a um homem que tocou-me outra vez, e imediatamente me senti fortalecido. A força vem do Senhor. A força vem do Senhor. Aí versículo 19. Então ele me dirigiu a palavra e disse: não temas, Deus te ama, ó filho do homem. Paz seja contigo, ser forte e tem o quê? Tem o quê? Bom ânimo. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e respondi: ó meu Senhor, fala comigo, porquanto já me fortalece e já me sinto bem. Irmãos, quem fortalece, quem vai à batalha à nossa frente é o Senhor. Agora, para isso, nós precisamos nos fortalecer, está em constante vigilância, Israel tinha todos os aparatos, tinha toda a força, um exército poderoso, é o país mais poderoso da região, um dos maiores do mundo, mas estava desatento, estava sem discernimento. E quantos crentes nos dias de hoje vivem assim, desatentos com filhos, desatentos no casamento, desatentos para as coisas que têm entrado dentro de casa. Fala exatamente disso. Mas Daniel nos mostra como que nós precisamos vigiar. Daniel ficou 21 dias orando. Ele não sabia, humanamente falando, que o diabo estava resistindo à sua petição. Mas o anjo falou para ele: que bom que você permaneceu 21 dias orando, porque durante 21 dias o diabo tentou me resistir. Sabe, irmãos, eu e você, nós precisamos parar de andar distraídos.
Temos que parar de andar distraídos com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso casamento, com a nossa vida financeira, com a nossa saúde. Tem crente vivendo aí, como se estivesse à beira da faixa de Gaza, dançando como aquele grupo estava lá, à beira do lado do inimigo, e pum, 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 pum. O inimigo veio e fez aquela carnificina. Estavam distraídos. E quantos crentes não vivem nos dias de hoje assim? Quantos crentes não vivem assim? O Hamas ficou anos quietinho, só construindo túneis, só planejando. Na primeira oportunidade que eles tiveram, eles foram e atacaram. Osama Bin Laden ficou anos e anos quietinho, preparando, orquestrando o plano, até o 11 de setembro. Cuidado com o que tem ocupado a sua mente. Cuidado com o que entra no seu coração. Eu tenho visto testemunhos aí, às vezes discursos na internet. Todos os desviados têm o mesmo discurso. Porque a igreja, a religião é muito opressora. Porque a igreja. E tem um monte de gente caindo nesse discurso, irmãos. Um monte de gente caindo nessa conversinha fiada. Todas as vezes que eu vejo um discurso desse, alguém conhecido, eu coloco lá assim, eu falei assim, isso Freud explica. O ser humano sempre, desde Adão, o ser humano tem a mania de colocar a culpa no outro. O cara está fraco, está desanimado, mas a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do irmão, a culpa é do vizinho. Sempre foi assim. Qual foi? Quando o Senhor chega para Adão, por que tu fizeste? Senhor, a mulher que tu me destes. Então, desde que o mundo desde a primeira criação do homem, o primeiro homem a ser gerado, no seu primeiro confronto, ele colocou a culpa no outro, na outra, no caso, colocou a culpa em Eva. Então, o ser humano é assim. O dia que eu reconhecer que os problemas são meus, que as mazelas são minhas, que os problemas é eu que não estou orando, é eu que não estou buscando a Deus, é eu que fraquejei, é eu que me envolvi com o que não devia me envolver, é eu que fui fuçar onde não era para fuçar, é eu que estou vendo o que não presta, que não era para ver, é eu que estou comendo o que não era para comer, é eu que estou me envolvendo com jeito que não era para me envolver, é eu que estou falando o que não era para falar, é eu que estou ouvindo o que não era para ouvir. O dia que nós admitirmos isso, a humanidade vai ser resolvida, irmãos. A humanidade vai se resolver. Agora é muito mais fácil eu transferir o problema para o outro. Eu aprontei por causa do outro. Eu fiz isso por causa do outro. Eu errei por causa da outra. O ser humano é assim. Então cuidado com o que tem ocupado a sua mente. Cuidado com o que entra dentro do seu coração. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com quem senta na sua mesa. Cuidado com quem você recebe na tua casa. Vamos tomar muito cuidado. E aí eu quero terminar com o versículo 18. O ser se assemelhava a um homem que tocou a mim outra vez, e imediatamente eu me senti fortalecido. Quem nos fortalece, irmãos, é o Senhor. Quem nos fortalece é o Senhor. E no versículo 12, a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, para aqueles que estão se revestindo com a armadura de Deus. E o anjo prosseguiu me exortando, dizendo: não temas, porque as tuas palavras foram ouvidas sim desde o primeiro dia que aplicastes humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. E eu vim em resposta. Pastor, a minha vida está um caos. Pastor, o meu casamento está um caos. Pastor, os meus filhos estão um caos. Pastor, a minha saúde, a minha vida financeira está um caos. Olha o que o Senhor manda te dizer. O anjo prosseguiu me exortando: não temas. Você sabe o nome da pessoa que está do seu lado aí? Então diga para ela: não temas. E fala o nome dela. Se você não sabe, pergunta: não temas, Amanda. Não temas, Elinho. Aí continua: porque as tuas palavras,
Ah, pastor, eu não estou orando, então eu não vou colocar que foram. As tuas palavras serão ouvidas. Sim, desde o primeiro dia que você aplicar humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento. Buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações serão ouvidas. Eu vim, eu virei em resposta ao teu clamor. Quantos precisam ser revestidos aqui com a armadura de Deus? A semana que vem eu vou falar, hoje não dá tempo, a semana que vem eu vou falar sobre a função daquilo que o apóstolo Paulo fala aqui. A função de cada elemento aqui que Paulo ensina. Os sapatos da preparação do evangelho, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, a função de cada uma dessas armaduras, espiritualmente, que eu e você precisamos vestir e calçar. Amém? O diabo não vai ter mais vez no nosso meio, irmãos. O diabo não terá mais vez no nosso meio. Eu sei que o diabo está judiando de um monte de gente por aí. Eu como pastor sei disso. Mas o diabo não prevalecerá no nosso meio. O diabo não terá mais poder sobre a vida dos seus filhos. O diabo não terá mais poder sobre a sua casa. O diabo não terá mais poder sobre o seu casamento. O diabo não terá mais poder sobre a sua saúde. O diabo não terá mais poder sobre a sua mente. O diabo não prevalecerá. A Bíblia fala que ele está debaixo dos nossos pés. E ele só age aonde lhe é dada a autoridade. E nós vamos quebrar, irmãos, nesses dias. Nós vamos quebrar a autoridade que um dia foi dada a ele. No nome santo de Jesus. Porque aonde não é dada autoridade a ele, não precisa ser pastor, não precisa ser apóstolo, não precisa ser bispo, não precisa nem ser líder de célula e nem cooperador. Basta ser um crente genuíno. Você diz, sai em nome de Jesus, e ele bate retirada. Amém?